Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre uma questão muito importante. Uma questão que julgo ser importante para todos aqueles que estudam a palavra de Deus. Os 5 maridos da mulher samaritana são deuses ou homens, companheiros? Então eu vou tratar dessa questão. Em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado para não interpretarmos o texto fora do seu contexto. Então nós temos aí uma linha de interpretação que acredita que os 5 maridos da mulher samaritana acreditam que são 5 divindades, 5 deuses. E isso, na minha opinião, é um equívoco. Não só acreditam que são 5 deuses, como também acreditam que a mulher samaritana representa a comunidade samaritana desprezada pelos judeus por ser híbrida de raça e religião. Então eles acreditam, como eu disse, que os 5 maridos da mulher samaritana eram divindades pagãs, cujos cultos foram introduzidos em Samaria pelos habitantes de 5 cidades mesopotâmicas, ok? E também Síria, mencionados lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Ok? É assim que, é dessa forma que aqueles que defendem esse tipo de interpretação entendem. Ok? Pois bem, o problema, o que leva essas pessoas a ter esse tipo de interpretação? É pelo fato de, em Mateus, capítulo 4, ou melhor, em João, capítulo 4, versículo 18, pelo fato ali da palavra, do termo marido, significar ou aparecer nas línguas originais Baal. Ao invés de marido, está Baal em aramaico. Pois bem, só que a palavra Baal é um termo que possui várias conotações. Ela provém de uma raiz etimológica semita, né? Então, Baal vem significar senhor, proprietário, marido. Por isso que lá em João 4, quando Jesus fala, lá chama teu marido, ali a palavra marido é Baal. Baal, tá? Que significa senhor, proprietário. Ok, esse é o significado. Porém, não significa deuses, tá? Não significa deuses, isso na minha modesta opinião. Baal ali, marido ali, trata-se realmente de homens que aquela mulher teve, tá? De companheiros que aquela mulher teve. E o sexto que ela tinha, segundo os defensores dessa linha de interpretação, acreditam que o sexto era Yahvé, era o Deus de Israel. E o Deus que aquela mulher tinha, o sexto marido, não era dela, era do povo judeu. Enfim, vamos aqui agora para algumas. Vamos fazer agora algumas observações a respeito dessa questão.
se de fato os 5 maridos eram homens ou deuses, ou divindades. Como eu disse, a palavra Baal, ela possui várias conotações, tá? Ela tem a conotação de proprietário, marido, conforme Gênesis 21:3, Gênesis capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio 22:22, Êxodo 21:22, Deuteronômio 24:4, 2 Samuel 11:26, enfim, são vários textos. A palavra Baal também tem a conotação de proprietário rural e cidadão. Você pode ler Jó 24:11, Juízes 9:2, 1 Samuel 23:11. A palavra Baal também pode significar senhores das nações, como em Juízes 16:8. Tá? A palavra Baal também, o termo Baal, é o nome de uma divindade, né? De uma divindade dos cananeus, se eu não me engano. Então é o nome de uma divindade também. A palavra Baal também pode significar indivíduo, tá? Indivíduo, ok? Conforme Juízes 2:13, tá? 1 Reis 18:21. Então, como eu acabei de mostrar a vocês, a palavra, o termo Baal, tem várias conotações na Bíblia. Tá? Nós temos que analisar o contexto para podermos tirarmos as nossas conclusões. Porque senão, se eu pegar os textos que aparece a palavra Baal e interpretarmos todos esses textos como Baal, interpretarmos Baal como um Deus, como uma divindade, o texto vai perder o seu sentido original, tá? O seu sentido interpretativo. Então nós temos que tomar esse devido cuidado ao nos depararmos com este termo, tá? Com este termo, ok? Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, mas antes de eu ir lá para o Novo Testamento, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 20, versículo 3, onde é atestada a palavra Baal no hebraico. Gênesis 23. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Olha que interessante, né? Porque ela está casada com marido. Se eu pegar essa passagem aí de Gênesis 3 e interpretar como se fosse uma divindade, um Deus, ao texto teria que estar dizendo que ela estaria casada com Baal, com seu Deus. Mas Baal aí é marido, ou seja, é homens mesmo. Tá? São homens, ou melhor, é homem mesmo e não divindade. Tá certo? Então o texto é claro aqui, né? Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Casada é uma mulher que tem marido. No original, que tem Baal. Tá? Que tem Baal. Tá? Aí teria que dizer, é uma mulher que tem Deus, né? Que tem um Deus. Não faria menor sentido, né? Tá certo? A outra passagem é Êxodo 21:22. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Olha que interessante, hein? 21:22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto,
sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigiu o marido da mulher. Agora veja só, vê se faria sentido se eu pegar Baal aqui, porque marido aqui no hebraico é Baal, tá? Parece Baal. Se eu for pegar essa passagem aqui como Baal, como um deus, como uma divindade, tá? Ou como deuses, aí complica, porque estaria assim, ó, vê se faria menor sentido, né? Indenizar o que lhe exigir o Deus da mulher e pagará o que os juízes determinarem. Não faria menor sentido, né? Então, isso aqui é só um exemplo de que a palavra Baal, o termo Baal, tem várias conotações. Vamos lá para o Novo Testamento, para o vídeo não ficar muito longo, né? Marcos 10, 12, onde a palavra Baal também é atestada no aramaico. Marcos 10, 12 e depois Romanos 7, 2. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Olha, se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, Adultera. marido, ali no aramaico, também aparece a palavra Baal. Ora, só porque aparece a palavra Baal, né? Baal, significa Deus, né? Significa uma divindade, significa deuses, é óbvio que não. Né? Porque que sentido faria? Né? Que sentido faria? Leia de novo, por favor. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. E se a mulher deixar o seu Deus e casar-se com outro, adultera. Veja que o texto, Jesus está falando de homens. Então eu não posso interpretar essa passagem como se ele estivesse falando de uma divindade, só porque o termo Baal ali é atestado. Ok? Romanos 7, 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Olha que interessante, né? Se nós pegarmos essa passagem também, onde a palavra Baal é atestada, né? Onde o termo Baal é atestado, né? Romanos 7, 2. O que é que diz aí mesmo? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Olha, porque a mulher casada está ligada ao marido. Vamos pegar aqui, como se esse Baal fosse um deus, né? Aqui, se estivesse se referindo a um deus, estaria assim. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu Deus, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Não tem o menor sentido, né? O texto perde o sentido, o contexto perde o sentido, tá? Então aqui Paulo está falando realmente de homens, tá? E não de divindade. Esse é um dos exemplos de algumas conotações que nós temos do termo Baal, ok? Pois bem, uma das observações que eu quero fazer também do porquê que os cinco maridos daquela mulher não eram deuses, é pelo fato de Jesus mandar também ela chamar o marido dela. Em João capítulo 4, versículo 16, Jesus disse para ela, olha, vai e chama o teu marido e vem cá. Ora, se fosse uma divindade, né? Vê se faria o menor sentido Jesus dizer, olha, vai, chama lá o teu Deus e vem cá. Será que esse Deus viria? Se tivesse se tratando realmente de uma divindade, será que essa divindade viria até Jesus? Não faria o menor sentido. Uma outra observação é que após Jesus falar todas essas coisas, aquela mulher, após dizer que ela tinha 5 maridos e agora o que ela tinha não era dela, a mulher depois, no versículo 19, fala para Jesus, olha, vejo que és profeta.
Então, Jesus revelou algo àquela mulher que um homem comum não o faria, né? Então Jesus revelou algo íntimo daquela mulher, algo particular da vida daquela mulher, tá certo? Então, com certeza, sem sombra de dúvida alguma, os 5 maridos daquela mulher não eram 5 deuses, esses 5 homens, ok? 5 homens, tá? Assim como também o sexto era também homem, tá? E não divindades, ok? Então, alguns dizem que os 5 maridos representam ou são, na verdade, 5 divindades. Olha, se nós olharmos com bastante atenção a passagem de 2 Reis, capítulo 17, versículo 30 ao 31, nós vamos perceber lá que os deuses não são 5. As nações sim, as nações são 5, mas os deuses são 7, tá? E não 5. Então, já começa por aí a confusão, tá? O primeiro deus é apresentado em 2 Reis 17, 31, 30 e 31. A primeira divindade, melhor, é Sucote Benote. A segunda é Nergal. O terceiro é Azima. O quarto é Nibaz. O quinto é Tartaque. O sexto é Adrameleque. O sétimo é Anameleque. Então esses são os 7 deuses que as 5 nações trouxeram, tá? Trouxeram. Então, temos que tomar cuidado, tá? Essa linha de interpretação da qual interpreta João 4, os deuses, ou melhor, os 5 maridos da mulher samaritana como divindades, ela não tem coerência bíblica, ela não coaduna com as passagens bíblicas, ela não corrobora com os contextos bíblicos, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada um e não se esqueça, por favor, de se inscrever em nosso canal e dar aquele like para nos ajudar. Deus abençoe sua casa e sua família.